Ora, viva meu amigo! Seja bem-vindo ao Planeta Estudantil, está bem? No vídeo de hoje estaremos aí a gravar a resolução do exame de Física para o Instituto Técnico Profissional, tá bom? O famoso ETPAI, tá bom? Então, neste vídeo de hoje eu estaria gravando aí de número 1, não é, até número 20, te mostrando os 10 valores que deverias ter tido aí no seu exame, tá bom? Então venha comigo e acompanha esta resolução e não se esqueça, no final do vídeo comenta lá e me diga aí qual é a sua perspectiva sobre este exame de Física, se arrebentou ou não, ou se não arrebentou também. Comenta lá e deixe o seu link e compartilhe este vídeo com seus amigos, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou deixar aí já a minha apresentação. Você estará na companhia do Marcos Gove na resolução deste exame. Então, venha comigo e seja bem-vindo novamente ao Planeta Estudantil. Ok? Vamos aí direto iniciar aí com o número 1. Vamos no número 1. Número 1 é só questão de análise. Número 1 é só questão de análise, então vamos analisar aí a questão número 1. O que nos traz? Diz aí, qual das opções apresentadas são grandezas escalares? Tá bom? Aí querem as grandezas que são escalares. O que são essas grandezas escalares? Grandezas escalares são aqueles que têm somente uma unidade de medição, tá bom? Por exemplo, aqui nessa nossa alternativa, ou seja, nas nossas opções, as grandezas escalares seria a opção B, tá bom? Porque distância, a sua grandeza é metros, tá bom? A massa é quilogramas e o tempo é segundos, tá bom? Então, por que não é a opção A? A opção A, a altura obviamente é metros, mas a velocidade já se torna metros por segundo. Ou seja, esta opção é inválida porque ela já possui duas grandezas de medição aí, tá bom? É isto que você vai analisar o resto das opções analisando desta maneira, tá bom? A opção C também não pode, nós sabemos que é Newton, não é? Este é Newton, mas também sabemos que este Newton vem de metros por segundos, tá bom? Então esta aqui não é uma grandeza escalar. Por isso mesmo, esta opção C não pode estar correta, tá bom? E também, a força é uma grandeza vetorial. Isto que é? Então, nesta nossa alternativa, ou seja, nossa questão número 1, nós a alternativa correta teríamos como B. Então, vamos para 2, que também é uma análise. Diz aí, como se chama a propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? Simplesmente dizer que esta propriedade é a impenetrabilidade. Essa propriedade é a impenetrabilidade em que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, tá bom? Compressibilidade já é outra coisa. Inércia também é outra coisa. Então a alternativa correta fica C. Vamos para 3, que também ainda estamos já no análise, tá bom? Estão a dizer aí, a temperatura é uma grandeza física que mede, o estado de aquecimento ou de arrefecimento de um corpo, ou seja, a alternativa A. Sem mais delongas, aqui nós queremos ser dinâmicos, estamos a analisar tudo. Vamos aí para 4 também analisar isto, o que diz. O que acontece com um certo volume de água, o ponto é este, volume de água, se for aquecido sob pressão normal de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius, tá bom? Então você só analisa aí, quando se aquece uma água, ou seja, quando se aquece um certo volume de água, o que acontece com ela? Nós sabemos que esta água vai evaporar, tá bom? Essa água vai evaporar. Então, esta água ao evaporar, ele vai diminuindo aí o que? O seu volume, ou seja, esta água vai contrair sempre, tá bom? Esta opção não pode ser dilatar e depois contrair, e depois sofre contração, não pode. Porque dilatar
significa derreter um certo objeto, significa derreter. A água não pode ser derretida porque ela já está no estado líquido, tá bom? Então, aqui somente vamos ficar com contrair sempre, ou seja, ele vai diminuir o seu volume sempre, tá bom? Vamos para o número 5, em princípio, número 5, ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era de menos 40 Fahrenheit, ok? Aí já nos pediram os cálculos, tá bom? Aí disseram que temos aí menos 40 graus, ok? Em Fahrenheit, tá bom? Qual é a temperatura do gás na escala Celsius? Ou seja, nós queremos a temperatura na escala graus Celsius, tá bom? Vamos lá aplicar aí a fórmula e arrebentar com esta questão, que seria a temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a dizer temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Essa aí é a fórmula. Então, vamos usar essa fórmula e arrebentar aí, tá bom? Então, aí já sabemos que nós temos 40 graus Fahrenheit. Então, seria menos, ou seja, seria T graus Celsius é igual a menos 40 aqui, menos 32, ok? Aqui sobre 5 e aqui sobre 9. Sobre 9, igualando isto aí, tá bom? Eu vou aqui continuar para frente. Então, isto quer me dizer... Não. Vamos continuar aqui mesmo. Isto quer me dizer uma coisa. Então, vou ficar com T graus Celsius sobre 5 é igual. Isto aqui fica menos... Esses dois ficam menos 72, não é? Menos 72 sobre 9. Assim. Então, isto aí me leva a crer que se eu tenho T graus Celsius é igual. Menos 72 divisível por 9. Você pode fazer isto, tá bom? Aqui sobre 5, você pode fazer isso. 72 dividir ele por 9. 72 dividir ele por 9. Se você divide 72 por 9, vai ter aí menos 8, tá bom? Vai ter aí menos 8. Então, nesse sentido, eu posso ficar aí, agora, com a temperaturas graus Celsius, não é? Esta aqui está a dividir, vai passar para outro membro, então vai ser menos 8 vezes 5. Então, temperaturas graus Celsius vai ser igual. A multiplicação desses dois números então, vai ser menos 40. Menos 40 graus Celsius. Esta aí é a nossa temperatura, não é? Em Celsius. Menos 40 graus Fahrenheit. Menos 40 graus Fahrenheit equivalem a dizer menos 40 graus Celsius. Irônico, não é? Porque este dado é equivalente a dizer este. Isto aí é irônico. Então a opção correta mesmo fica D. Vamos aí analisar outras questões. Vamos para o número 6. Número 6, o que nos diz número 6? Aí vem a barra da figura de peso desprezível está em equilíbrio estático, apoiado no ponto P, não é? Apoiado no ponto P. Qual é em Newton o módulo da força F que mantém a barra em equilíbrio na posição horizontal? Ou seja, aqui queremos o dado sendo esta força aqui, não é? Nós sabemos que o dado desta força deste lado é nossa força potente. Aqui o que nós podemos fazer é o seguinte. Deixa eu puxar aqui para mostrar aqui como eu vou tirar esses dados. Nós podemos ter aí, nós já sabemos que deste ponto a este, não é? Em todo este troço nós temos a força potente, ou seja, a força potente não sabemos, é o que estamos a buscar. Agora, o braço potente é igual a 60 centímetros, 60 centímetros. E neste outro lado aqui, nós temos aí também este braço resistente que é igual a 30 centímetros. E, consequentemente, temos a força resistente que é igual a 20 newtons, tá bom? Neste contexto, podemos aí aplicar já a nossa fórmula, que a fórmula será... ou seja, força potente vezes o braço potente é igual a dizer força resistente vezes o braço resistente. Então, a força potente é igual a força resistente vezes o braço resistente sobre este passa divide. Braço potente. Assim. Neste contexto, eu vou ficar com a força potente sendo igual a força resistente 20 newtons vezes o braço que é 30, divide aqui por 60, não é? Isto aqui vai ser igual dizer 3 vezes 2 dá aí 3 vezes 2 dá 6. 1, 2 zeros, 1, 2 sobre 60, tá bom? Então, este 60 com este vai dar aí 1, com este 0 fica 10 newton. Ou seja, 10 newton é a minha força potente. 10 newton, a nossa opção correta para o número 6, D, não é? 10 newton. Ok, vamos aí para o número 7. Número 7, o que nos traz número 7? Diz aí. Qual é a medida do ângulo de incidência
quando um raio de luz incide perpendicularmente, ok? Perpendicularmente em uma superfície opaca, ou seja, uma superfície opaca e polida. Eu marquei essas duas perguntas, ou seja, essas duas palavras, perpendicular e opacas, tá bom? Aqui uma coisa é certa, se dissessem que somente é perpendicular, claramente a opção correta seria B, mas não é isto, não é só isto. Aí também vem que ele é perpendicular em uma superfície opaca. E nós sabemos que corpos opacos, não é? Eles não refletem luz, ou seja, o raio de incidência seria aí graus zero, ou seja, 0 graus, não é? Sendo aí que os corpos opacos, eles não emitem, ou seja, não refletem luz. Ou seja, a minha alternativa correta fica aí D. Número 8 diz: um feixe de raios luminosos paralelos entre si incide sobre uma superfície opaca, não é? E não polida. Podemos afirmar que, do mesmo jeito que eu já disse aqui antes, que os corpos opacos, eles não refletem luz, então, nessa nossa afirmação, se eles incidem sobre uma superfície opaca e não polida, podemos afirmar que, vamos lá ver aqui nossas alternativas. A diz: se a superfície for metálica, os raios refletidos serão paralelos. Isto aí não é verdade. Vamos para B. Os raios refletidos não serão paralelos. Também não é verdade. Vamos para C. Diz aí: não ocorre reflexão, pois a superfície é opaca. Isto é verdade. D. Não ocorre reflexão, pois a superfície não está polida. A única alternativa correta é C. Não ocorre reflexão, pois a superfície é opaca. Tá bom? Aí por quê? Porque corpos opacos, eles não refletem nenhum tipo de luz. Corpos opacos, eles absorvem a luz, tá bom? Então vamos aí para o número 9. Diz aí: a distância percorrida por um carro em 2 horas é... Ok. Número 9, os dados que nós podemos ter é: tempo é igual a dizer, isto aqui é 9, tempo é igual a dizer 2 horas, tá bom? E diz aí em 2 horas dizem aí, nos dão este todo número que é 1800, ou seja, 180 mil metros, ou seja, o meu espaço vai ser 180 mil metros, tá bom? E aqui a pergunta nos traz aqui: qual é em metros por segundo o valor da sua velocidade média, ok? Aí queremos a velocidade. Então, velocidade, sabemos que velocidade é igual aí ao espaço sobre o tempo, não é? Então, velocidade vai ser igual. Neste contexto aqui, você tem que converter esses 2 horas para segundos, tá bom? 2 horas, ele equivale a 7.200 segundos. Isso aí é óbvio, porque 1 hora, ele equivale a dizer 3.600 segundos, tá bom? Então, outra 1 hora equivaleria a 3.600 segundos. Então, somando esses dois, você vai ter 0, 0, 0. 12 vai 1, fica aí que 2, não é? Então, aqui mais 1, 7. Então, nós temos 2 horas equivalendo a tudo isso aí. Então, neste contexto, vamos ficar aí com o nosso espaço, que é 180 mil divisível por 700, ou seja, por 7.200 segundos, tá bom? Este 0 sai com este também sai com este. Então, velocidade vai ser igual. Se você dividir o 180 por 72, vai obter 25 metros por segundo, tá bom? Aí, se você dividir o 180, não é divisível por 72, aí vai obter 25 segundos. 25 metros por segundo, eu quis dizer. Você vai obter 25 metros por segundo. Ou seja, a alternativa correta, neste nosso caso, número 9, é a alternativa B, não é? Vamos aí partir direto também para o próximo número. Vamos aí para o próximo número. O nosso próximo número, que é o número 10, tá bom? O número 10 aí está apresentado para ti. O que nos diz aqui no número 10? Disse: a tabela representa o movimento de um ponto material ao longo de uma trajetória retilínea, tá bom? Aqui se diz: o ponto material está animado de movimento. Aqui você só precisa dizer qual é o movimento deste corpo, tá bom? Então, você vai perceber uma coisa. Aqui você tem um espaço sobre o tempo. Isso significa que você tem a velocidade, pois a velocidade é igual ao espaço sobre o tempo, não é? Então, se você dividir esses 54 por 1, você vai obter aí 54. Se você dividir 108 por 2, vai obter novamente 54. Aqui também 54. Ou seja, isto significa que a minha velocidade
ela é constante. Sendo velocidade constante, então eu estou perante um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Número 11 diz aí, de acordo com o gráfico, qual é a grandeza física que se mantém constante? De acordo com este nosso gráfico, então você vai partir para a análise do gráfico, você vai ver aqui que este móvel ele percorre espaços iguais em tempos iguais, tá bom? Ele quando tem 2 segundos de tempo, ele percorre aí 200, 4 ele percorre 400, 6 percorre 600. Neste caso, se você pegar este 200 dividir por 2, tá bom? Pega 200, divide aí por 2, você vai obter 100. Se pegar 400 dividir por 4, 100. Ou seja, você aí tem velocidade que é constante. Ou seja, o que é constante no nosso exercício é a velocidade, não é? Então vamos aí também partir para o próximo número. Um corpo animal de movimento retilíneo uniforme percorre 72 km em meia hora. Ok? Aí número 12. Aí o número 12 nos diz que ele percorre, ou seja, o nosso espaço vai ser 72 km, não é? Em meia hora. Então nosso tempo vai ser meia hora, que equivale a 0,5 horas, não é? 30 minutos equivalem a 0,5 horas. Então, qual será em quilômetros por hora a velocidade deste corpo? Ok? É só você dizer velocidade igual ao espaço sobre o tempo, obviamente. Velocidade vai ser igual. O espaço vai ter 72 divisível por 0,5. Neste caso, vai ter 144 metros por segundo. Ou seja, a sua velocidade vai ser 144 metros por segundo, ok? Então, opção correta para 12 fica C. Então, você vai partir para o número 12. Aqui no número 12, diz aí, um veículo parte do repouso em movimento retilíneo com aceleração constante igual a 2 metros por segundo, ok? A aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é metros? A distância percorrida após 3 segundos, ou seja, o tempo vai ser aí 3 segundos. Aí querem em metros, ou seja, queremos aí o espaço, não é? Queremos aí o espaço. Única fórmula que te salva neste momento é só você dizer espaço é igual aí a velocidade vezes o tempo, não é? Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Esta fórmula é a fórmula correta para acertar este exercício, não é? Então aí você vai ficar com espaço igual a velocidade, uma vez que nós não temos velocidade aqui, então significa que a minha velocidade vai ser 0 vezes o tempo, não é? O tempo também que é 3, você vai obter aí 3. Mais a aceleração, você tem 2, vezes o tempo ao quadrado, que seria 3 ao quadrado, divisível por 2. Ou seja, o espaço vai ser igual. Aqui você vai ter 0 mais 2 vezes este ao quadrado dá 9 sobre 2. Ou seja, o espaço vai ser igual, este 2 sai com este, vai ficar com 9 metros, tá bom? Você aí poderia dizer, mas eu posso descobrir a minha velocidade. Vamos tentar. Você descobrir a velocidade, você sabe que a aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Então, velocidade seria igual a isso, dizer aceleração vezes o tempo. Ou seja, a velocidade seria igual. A aceleração aqui, você tem 2 vezes o 3, então a velocidade seria igual a 16 metros por segundo, tá bom? Então, pegando esta fórmula, você tentar de novo aí, se você quisesse, não é? Ver se esta opção poderia calhar, então você vai dizer espaço é igual a velocidade 6, o tempo aí 3, mais a aceleração, que é 2 vezes o tempo, que seria 9 ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado 9 sobre 2. Então o espaço vai ser igual este vezes este, você vai obter aí 18, tá a ver? Mais este por este fica 9. Espaço vai ser igual, isto aqui vai ser igual a 27 metros, tá a ver? Pegando aí o dado da velocidade, você não vai, ou seja, você tentando descobrir a velocidade aqui, você não vai chegar a nenhuma opção que tenha aqui no exame, tá bom? Não digo que aquele método é correto também, sim é correto, mas você não vai chegar a nenhuma opção. Ou seja, o único jeito mesmo é dizendo que a velocidade é igual a 0. Ou seja, aí a sua alternativa correta seria C, não é? Vamos partir para o número 14. O que se diz aí? Diz qual será em metros por segundo ao quadrado a aceleração de uma partícula que parte do repouso em movimento uniformemente variado, sabendo que após percorrer 12 metros está animado de uma velocidade de 6 metros por segundo. Ok? Podemos tirar os dados aí. Nós sabemos aí que isto aí é o número 14. Aí você tem aí o espaço que dá 12 metros e também te dá uma velocidade que é igual a 6 metros por
segundo. E aí nós queremos o quê? A aceleração. Com estes dados, o que você vai fazer? Você precisa descobrir aí a aceleração, tá bom? Você poderia correr aí, tá bom? Dizer que a aceleração, ou seja, dizer que velocidade é igual aí ao tempo. Velocidade não, velocidade é igual a dizer espaço sobre o tempo. Então, você correria para descobrir o tempo, não é? O tempo seria igual. Vai ser espaço sobre a velocidade. Então, o tempo vai ser igual. O espaço 12. A velocidade 6. Então, vai ter 2 segundos. Com isto, você vai aplicar a forma de aceleração, que seria aceleração igual. Sendo a aceleração igual ao espaço aqui, espaço, você vai descobrir aí aceleração, ao espaço vai ter aí velocidade sobre o tempo. A aceleração igual. A velocidade, você já sabe que é 6, vai dividir aí por 2. Então, a aceleração vai ser igual a 3 metros por segundo, tá bom? 3 metros por segundo, você vai ver aí nas alternativas e você não vai achar esse 3 metros por segundo, tá bom? Aqui também dizem que eles partem do repouso no movimento uniformemente variado. Eu já vou te adiantando aqui, nenhuma fórmula que eu apliquei sobre isto funcionou. Então, sobre isto eu posso dizer que existe aí uma equação chamada equação de Torricelli. Não sei se você já ouviu falar deste físico, mas eu creio que você já ouviu. Então, eu aplicando aí a equação de Torricelli, que seria velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, tá bom? Mais aí a aceleração vezes, ou seja, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, você já sabe que aqui os meus dados, a velocidade é 6 ao quadrado igual a velocidade inicial nós não temos, então 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, que seria aí 12. Então, este ao quadrado vai ficar aí com 36, que é igual a 2 vezes a aceleração. Este passa para outro membro, vai dividir aí por 12, não é? Então, 36 que divide por 12, você vai acabar ficando aí com 3 igual a 2 vezes a aceleração, tá bom? Vem aí comigo. Então, 2 vezes a aceleração é igual a 3, assim. Então, a aceleração vai ser igual a 3 divisível por 2, ou seja, aqui vai ter 1,5. 1,5 metros por segundo ao quadrado. E você vai vir aqui no seu exame e você vai descobrir que 1,5 metros por segundo era a alternativa correta. Sim, sim, sim. Eu admito, nesta questão, como você pode ver, até coloquei ponto de interrogação, porque eles pegaram aí pesado. A equação de Torricelli, eu diria que esta equação não são todos que a conhecem. Pelo menos, para quem não passou do nível da 11ª e 12ª, é um pouco difícil dominar esta equação. Mas ok, já respondemos aí, então vamos para o número 15. Diz aí, um objeto é lançado verticalmente para cima e gasta 2 segundos para atingir a altura máxima. Desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar, não é? Que o tempo de, é simples. Se não temos aqui, não temos nenhuma aceleração de gravidade, claramente o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Só isto para o número 15 e você já acertava. Então vamos para o número 16. Diz aí, uma pedra é abandonada à beira de um poço e gasta exatamente 5 segundos até atingir o solo. Ok? Tempo igual a 5 segundos. Até atingir o solo. Até atingir o nível da água no fundo do poço. Considere a gravidade sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é em metros? A profundidade do nível da água. Tá bom? Então aí você já deduz aí que nos pedem a altura. E você sabe que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Ou seja, a altura vai ser igual. A gravidade 10 vezes o tempo 5 ao quadrado sobre 2. A altura vai ser igual. Pode dividir este por este, que vai acabar tendo 5 vezes 5 ao quadrado, 25. Então a altura vai ser igual a 125 metros, não é? Somente isto e você acabava tendo aí a alternativa A como a sua alternativa correta. Para o número 17, diz aí, as secções retas dos êmbolos de uma prensa hidráulica são, dizem aí, A1 é igual, ou seja, área 1 é igual a 1200 centímetros quadrados, área 2 é igual aí a 30 centímetros quadrados. Se for aplicada a um êmbolo maior, uma força D, ou seja, a força do êmbolo maior será, ou seja, vou considerar este sendo força 1, sendo igual aí a 100 newtons. Qual será em newton o valor da força sobre o outro êmbolo? Tá bom?
Quer dizer, vou considerar esta aqui sendo a força 1, não é? Exatamente. Então, você precisa saber aí que força 1 é igual à área 1, que é igual à força 2 sobre a área 2. A força 1, você já tem aí 100 Newton, a área 1, 120, ou seja, 1200, igual à força 2, que nós não sabemos, a área 2, que é 30 aí. Então, meios extremos. Fazendo meios extremos, você obteria aí força 2 vezes 100 ou seja, 1200. Igual aí a 100 vezes 30, não é? Então, neste caso, a força 2 seria igual, somando esses dois, você acabaria tendo 3000. 3000 aí divisível, este passa, vai dividir aí por 12, assim, não é? Você simplifica este com este, este com este. Então, aí vai ter igual. Você vai dividir o 30 por 12, não é? Dividindo aí o 30 que divide por 12, você teria aí 2,5 Newton. 2,5 Newton é o valor da outra força aí. Então, 2,5 newtons, a opção correta seria aí B, não é? Para o número 17, a opção correta B. Agora, vamos partir para mais uma análise. O que nos diz aí? A figura mostra um tubo, a figura mostra um tubo aberto em suas extremidades, contendo um único líquido em equilíbrio. Assinale a alternativa correta com relação às expressões PA, PB, PC e PD, nos pontos A, B, C, D, situados sobre a mesma linha horizontal, não é? Conforme mostra a figura. O que nos conta? Aqui temos uma linha horizontal. Nós queremos aí saber as suas pressões. Temos a pressão neste ponto, neste e neste ponto. Tá bom? Aqui era somente uma questão de análise, tá bom? Aí qualquer um podia cair no erro, não é? Eu que vou analisar aqui, preste bastante atenção. Esta área aqui, a área neste ponto, ela é maior. Quando se fala de pressão e sobre força, tá bom? Quanto maior é a área, tá bom? Quanto maior é a área, maior é a sua pressão. E nessas áreas, essas áreas, elas são áreas iguais, tá bom? Enquanto quanto for maior a área, ou seja, esta área aqui, ela é maior. Então, quanto for maior a área, maior será a pressão. Ou seja, esta área é igual a esta sendo igual a esta, mas esta é maior que estas todas. Ou seja, a opção correta aí, você ficaria com A, tá bom? Talvez correndo aí para um outro tipo de análise, você ficaria diretamente você A. A minha opção seria B. Não corra para isso. A opção B, eu te garanto que não é a opção correta. Tá bom? Vamos para o número 19. A figura representa um tambor cheio de água. É válido dizer que a pressão em... Tá bom? Aqui temos este tambor aqui. Para o número 19, temos aí este tambor. Você tem que perceber uma coisa. Nós temos aqui um líquido, não é? Temos um líquido aqui dentro. O que vai acontecer? Quando se exercer a pressão sobre este líquido aqui, a força, não é? A força que for exercida sobre este líquido, ou seja, a pressão será maior aqui no ponto X, ok? Aqui será maior, tá bom? E aqui será menor. Isto é lógico. Quando você exerce pressão sobre um líquido, onde você vai começar exercendo a sua pressão, não é? Será maior aí a pressão, depois a pressão se estende para outras partes do líquido, tá bom? Então significa que no fundo do recipiente a pressão aí será o quê? Menor. Ou seja, a alternativa correta seria A. X é maior que Y. Isto aí é óbvio. Você somente precisava analisar desta maneira e acabava aí acertando. Ok? Vamos partir aí para o próximo número, que seria aí o número 20. O número 20. Vamos para o número 20, o último número do nosso exame. O que nos diz aí o número 20? Diz aí. O número 20, ok. Tá bom? Vamos lá aqui, tirar os dados. Será aqui o número 20, dizem. O tubo contém dois líquidos immiscíveis. A densidade do líquido A é igual, ok? Vamos lá aí. A densidade, não é, do líquido A, aqui é igual a dizer 2 vezes 10 elevado a 3 kg, não é, por metros cúbicos. Qual é em quilogramas por metros cúbicos a densidade do líquido B? Ok, queremos aí a densidade do líquido B, que nós não sabemos. Mas também aqui nos dão certas coisas. Dizem aqui que a altura B, tá bom? A altura B é igual aí a 40. E a altura A é igual aí a 25.
não é? Então vamos lá. A fórmula para arrebentar com essa questão é dizer aí altura 1 sobre a densidade 1 é igual a dizer altura 2 sobre a densidade 2. Não é 8 isto, mas sim é o símbolo da densidade, é que é meio complexo de escrever isto, não é? Aqui é só fazer meios extremos, você vai acabar tendo altura 2 vezes densidade 1 é igual a dizer altura é igual a dizer aí altura 1 vezes aqui, tá bom? Deixa eu reformular isto aqui, porque aqui eu teria aqui altura 1 vezes a densidade 2, assim, tá bom? Igual a dizer aí altura 2 vezes a densidade 1. Aqui o que me pedem, disseram, querem aqui a densidade deste componente aqui, não é? Do B. Querem a densidade do B. Neste caso, eu posso constatar que a minha densidade do B vai ser aí este senhor aqui. A densidade 2, não é? Então aí vai ser densidade 2 é igual a dizer altura 2 altura 2 vezes a densidade 1 sobre altura 1. Então a densidade 2 vai ser igual altura 1 posso considerar a altura 1 aí sendo 40, não é? Altura 1 vou considerar 40. Então vou ter aí 40 vezes altura 2, eu vou considerar aí 25. Ou seja, densidade 1 está aí. Vou considerar 2 vezes 10, não é? Elevado a 3. Para a altura 2, vou considerar este termo aqui. Ou seja, 25. Assim, para a altura 1, quis dizer eu, não é? Altura 1, vou considerar este. Isto aí para acertarmos, não é? Então vai ser igual a isto, dizer 40 vezes... aliás, 40 vezes 2 é 80, não é? Vezes 10 elevado a 3 divisível aí por 25. Isto aqui é igual a dizer 80, não é? Esta aqui está em forma de notação científica, então significa que eu posso adicionar aqui 1, 2 e 3 zeros, divisível aí por 25. Então isto aqui vai ser igual. Se eu dividir todos estes dados aí, são 80.000, não é? São 80.000 divisíveis por 25. Divisíveis por 25, vou ficar aí com 3.200, tá bom? 3.200. Veja aí se calha nas nossas opções 3.200. Não calha, significa aí que eu distribuí mal os dados. Significa que eu distribuí mal os dados. É complexo ler esses dados, mas eu distribuí mal os dados aí, sem problema. Bom. Significa que eu distribuí mal os dados. Deixa eu voltar aqui. Para a densidade 1, ou seja, altura 1 é igual a dizer altura 2 sobre a densidade 1 sobre a densidade 2. Ok, vamos lá aí. Aqui me deram a densidade do A, ou seja, me deram a densidade 1. Eu quero a densidade 2. Isso aí é óbvio, não é? Me deram a densidade 2. Então vou considerar aqui. Deixa eu considerar aqui. Altura 1 sendo 40, não é? Altura 1, 40, ou seja, 40. A densidade 1 já tenho aí 2 vezes 10 elevado a 3, igual a altura 2, vou considerar aí 25, divisíveis pela altura 1, ou seja, densidade 1, 2 que nós não sabemos. Assim, vou considerar esses dados assim, então vai ser isto por isto. Então, a densidade 2 vezes 40 vai ser igual a dizer 25 vezes 10, vezes 2, não é? Vezes 10 elevado a 3, assim. Neste caso, a densidade 2 vai ser igual. Se eu multiplicar isto aqui por 2, vou ter 50. Tenho 3 aí, então vai ficar 1, 2 e 3 sobre 40. Este zero sai com este. Então significa aí que se eu dividir aí o que restou, que são 5.000 por 4, quanto é que eu vou ter? 5.000 por 4, divisíveis por 4. Aí vou ter 1.250 kg por metros cúbicos. Ou seja, isto aí é o que está corretíssimo. 1.250 gramas aí metros cúbicos. Ou seja, a minha opção correta aí será D, tá bom? Eu apliquei aqui duas fórmulas de leitura dos dados para você melhor compreender aí, tá bom? Apliquei essas duas formas de leitura de dados para você melhor compreender qual seria a melhor forma de aplicar, tá a ver? Então, apliquei isto e acertei, apliquei isto e errei.
tá bom? Então, na leitura desses dados, eles queriam mesmo confusionar com a sua mente aí para você errar, mas claramente você não iria errar porque você adotou o método da tentativa. Assim que é, tá bom? Então, já terminamos aí com a nossa primeira parte, não é? E nesta primeira parte de 1 a 20, se você tivesse, ou seja, se você fez isto, você aí já tem como garantido os seus 10 valores, tá bom? Então, você aqui neste canal do Planeta Estudantil, tá bom? Lembre-se bem disso, porque aqui neste canal do Planeta Estudantil, nós arrebentamos, ou seja, eu arrebento com a matemática, assim como arrebento aí com a física, tá bom? Não se esqueça de comentar e dizer aí como é que foi o seu exame e qual é a sua perspectiva, tá bom? Você está no Planeta Estudantil, você esteve também na companhia do Marcos Gove. Fique com Deus e boa sorte!